Bom dia, meu nome é Luiz Gabriel e juntamente com o Vitor Alexandre nós vamos estar fazendo um resumo do livro Coração Às Vezes Para de Bater, escrito por Adriana Lisboa. Bem, o livro começa com o personagem principal na praia, junto com a sua mãe, e ele se questiona o porquê que o mar seria o começo de tudo, como por exemplo há milhares de anos atrás, em que ele foi o começo da vida, que abrigava um monte de coisa. E aí, juntamente com isso, ele fala sobre o começo da carta que ele estava escrevendo, e aí ele reflete o porquê que se a carta ela continuaria sendo uma carta mesmo se ela não fosse lida por ninguém, ou por exemplo, se ela não fosse entregue para ninguém. Aí ele volta pro assunto do mar e pergunta para sua mãe o porquê que o mar ele não entornava as coisas, ele não entornava nada, assim. E ele dá um exemplo do rio, por exemplo, e da lagoa, que ele faz uma comparação entre esses itens. Aí depois ele entra em outro assunto, que ele fala sobre a pressa das pessoas no Rio de Janeiro, que era onde ele morava. Ele fala que as pessoas elas aceleravam demais os veículos no trânsito, causando um risco de vida, para poder ter um período de tranquilidade no final do seu dia. Então, ele achava que isso não valia a pena, porque ele dá um exemplo de você ficar 335 dias tendo toda essa pressa, arriscando a sua vida, para no final ter mais ou menos um mês de tranquilidade no final do ano. Então, para ele, essa visão não valia a pena. Aí ele também fala sobre o pai dele dirigindo, que é quase essa mesma coisa. Ele sempre andava com pressa, ele andava xingando, ele buzinava e também andava muito colado na traseira dos outros carros, o que era muito perigoso. E aí, com tudo isso, ele resumia de que o trânsito lá, a população assim, do Rio de Janeiro era muito caótica. E ele não aceitava esse mundo, ele queria mais tranquilidade. Aí depois ele fala sobre o mar novamente, ele retoma esse assunto, só que ele conta mais detalhes sobre a família dele. Então aqui nós conseguimos ver de que a mãe dele era alta, bonita, e aí ele também fala sobre o pai dele, que tinha mais ou menos uns 10 anos a mais do que a mãe dele, e também fala um pouco da irmã, só que não conta tantos detalhes. E aí ele também fala que ele gostava muito de acordar cedo, mesmo nos dias que não tinha aula, ele sempre estava lá acordando cedo. E aí um dia ele decidiu acordar mais cedo ainda do que seus familiares e pegar um ônibus para poder ir para a praia. Só que ele preferia ir de ônibus justamente porque era mais tranquilo e você conseguia ver mais a paisagem. E aí ele não gostava de ir de metrô, que mesmo sendo mais rápido, ele não gostava daquela pressa e ele não conseguia ver a paisagem que tinha ao redor, porque justamente era um túnel, então não conseguia ver nada. Aí durante essa viagem de ônibus ele conhece uma garota que se chamava Paloma e ele começa a conversar muito com ela e ele percebe que o bate-papo que ele estava tendo era tão natural que parecia que eles eram melhores amigos desde a infância. Fazia muitos anos que eles eram amigos. E aí ele começou a gostar dessa garota, conversou com ela. E aí quando eles chegaram na praia, quando eles continuaram conversando, o personagem principal, ele fala que gostava muito de surfar. Ele adorava ver as pessoas surfando e eram um dos sonhos dele. Só que ele tinha medo de água, ele não conseguia entrar no mar. E então a menina, a Paloma, ela começou a pensar em um jeito de conseguir solucionar isso. Então ela decidiu dar um skate para ele, que era uma forma de você surfar, só que na terra. E aí com isso, ele começa a gostar muito do skate, ele começa a andar, praticar, escutar músicas de skatista e acaba se tornando um hobby que ele gosta muito e acha muito interessante ter na vida dele, que ele consegue lembrar da Paloma através do skate. E ele também cita de que foi graças a esse skate que ele conheceu um amigo, que mais pro final do livro ele comenta mais sobre esse amigo. Depois de tudo, ele volta para sua casa, onde ele morava no bairro Catete. Ele fala que ele já trocou 2 vezes de apartamento, porém ele continuava no mesmo bairro. E ele fala sobre essa casa, que ela era muito simples, ela não tinha muitas coisas assim pra você fazer. Ele dormia junto com a sua irmã no mesmo quarto. Só que daí eles decidem trocar, aonde ele ia pro quarto da empregada, já que eles não tinham. Só que nele não tinha janela, não tinha muitas coisas de lazer para fazer. E aí ele se sentia meio sozinho. A única coisa que tinha era uma prateleira com vários livros, e dentre eles tinha os livros em sânscrito, que era na língua da Índia. E ele achava muito interessante ler esses livros e interpretar eles. Aí depois de tudo isso, ele volta a falar da Paloma e ele apresenta ela para a família dele. Porque depois de toda aquela conversa que eles tiveram, eles começaram a se gostar um do outro e começaram a ter um relacionamento, assim, um namoro. Então ele apresenta, só que ele tava com receio, porque ele achava que a família dele não ia aceitar a Paloma como a sua namorada. Só que foi tudo pelo contrário. A família dele simplesmente adorou ela, começaram a acolher ela super bem, a mãe falava bem, o pai também. E aí eles começaram a se entender, com a família, com a Paloma. E então o personagem principal vai até a casa de Paloma e lá ele percebe que a vida dela era meio diferente assim da dele. Porque a casa dela era mais chique, assim, mais sofisticada. E quando eles entram no quarto de Paloma, ele percebe que era outro mundo, assim. Tinha janela com uma sacada somente para ela, a cama era maior, tinha carpete, que é uma coisa que ele fala bastante, assim.
que no quarto dele simplesmente não tinha, e ela tinha toda essa riqueza, essa coisa chique que ele fala. E lá eles começam a conversar um pouco sobre o futuro, porque como o pai da Paloma era arquiteto, o personagem, mesmo ele não gostando de pensar tanto no futuro, ele começa a pensar sobre como seria o futuro deles. Ele tenta formar um futuro para os dois ficarem juntos, assim, mesmo ele não gostando. E aí a Paloma, ela fala pra ele que ela queria no futuro ser formada em ecologia, porque ela gostava muito da natureza e ela queria ajudar a preservar a Mata Atlântica e os animais que ainda restavam. Bom dia, meu nome é Vitor Alexandre e eu vou prosseguir com o resumo do livro O Coração às vezes para de bater, de Adriano Lisboa. Nosso protagonista acabou por conhecer outro skatista, que era uma pessoa muito boa e que acabou tendo uma boa conversa entre os dois. Porém, um trágico acidente acaba acontecendo quando eles cruzam a rua e uma moça acaba por atropelar o seu futuro amigo. Ele acaba estando em um estado grave e desmaia, entrando em estado crítico. Prosseguindo, o protagonista ele sai do hospital e dá umas voltas com seu skate ao redor da lagoa, onde ele acaba por refletir sobre a quantidade de lixo que ela possui e que não importa a classe social. Em bairros tanto nobres como pobres, existe o lixo nas ruas e que isso é culpa da própria cidadania. No caso, após umas certas voltas, ele acaba parando o skate e se sentando na grama, úmida, apenas esperando o amanhecer. E quando os primeiros raios de sol começam a aparecer, ele toma direção a um posto de ônibus com destino final à casa de Paloma. Chegando lá, o porteiro, mesmo sendo domingo, antes das 6 da manhã, permite sua passagem. Ele comunica a Camila através de uma ligação que ele estaria chegando, subindo o elevador. Camila, sabendo disso, abre a porta, permite sua entrada e o leva ao seu quarto, onde eles se sentam no chão e ele se desmorona, abraçando e chorando em seu ombro. Ele conta a situação e pede a ela que coloque uma música. E ela não coloca nenhuma música, seja do gosto dela ou do gosto dele. Ela escolhe uma música do pianista favorito de sua mãe, que toca uma música composta pelo compositor favorito de sua mãe, onde acaba tranquilizando mais o nosso protagonista. Ela prossegue a abrir a janela que dá de cara ao mato, onde entra uma brisa bem gelada por conta do inverno carioca. E nesse caso, ele começa a refletir, pois nesse mesmo domingo ele completava seus 15 anos. E ele faz uma analogia onde representa 15 anos em segundos, horas e minutos. E reflete sobre quantos segundos mais ou menos seriam necessários para mudar o que tinha acontecido, para evitar o acidente, se ele tivesse feito tal coisa ou demorado em fazer alguma coisa, se mudaria o destino daquele seu possível amigo. Bom, ele conta sobre como na escola ele não possui muitos amigos, pois eles costumam andar em grupo e ele não é muito disso. Ele no máximo anda entre uma ou duas pessoas, com duas pessoas, sendo que ele, mesmo sendo convidado para uma viagem no final do ano, que estava sendo organizada pela sua sala, e ele tendo uma vontade de ir, ele acabou não indo. E começa a pensar se ele era sociopata. Porém, ao pesquisar o significado da palavra, ele percebe que não tem nada a ver, pois o sociopata é aquele que despreza a sociedade e só vê o lado negativo. E ele percebe que ele não é nem um pouco desse jeito. E tem fé que no futuro ele vai olhar para trás e ver que era apenas uma fase de sua adolescência. Bom, ele pensa como aquela pessoa afetaria em sua vida, em sua e na de Paloma, sendo um possível amigo, um bom amigo. E claro, ele fala sobre o tempo. Ele percebe que o futuro e o tempo não são nem um pouco parecidos, onde ele reflete sobre a quantidade de décadas e séculos, e segundos até, que o pianista e o compositor possuem de diferença com ele, onde o coração parou de bater em 1750 e o outro em 1982. Sendo assim, ele lembra de uma história, onde um marinheiro escreve uma carta em uma garrafa e a joga no mar. Chega à Inglaterra, onde ela é devolvida pelo mar, porém respondida, e onde a resposta não agradou muito ao nosso protagonista. No caso,
ele pede para a Paloma se ele poderia utilizar o seu computador para escrever. E ela, sem problema nenhum, permite e acaba voltando para a cama, se enrolando no edredom e nas cobertas junto à sua almofada. E ele começa a escrever. Ele apenas sente vontade de escrever, não sabe o que quer, como quer começar a escrever, porém só sente essa vontade. Ele reflete também sobre se uma carta, para ser considerada uma carta, precisa ser lida. E se não é lida, não é uma carta. E ele continua escrevendo. Passam-se dias e dias e ele continua indo à casa de Paloma para escrever. No decorrer do tempo, chegamos no 6º dia após o acidente. E ele começa a refletir. Começa a ver como era a família, o relacionamento familiar da Paloma e o seu. Onde ele não conseguia ter um bom relacionamento com sua família, tanto com sua irmã ou com seus pais. E percebe que Paloma tinha de tudo para ser uma jovem malcriada e mimada, porém ele vê que os pais, o mais importante seria mostrar um caminho para o filho e não caminhar junto com ele ao tempo todo. No caso, ele lembra de Porto Seguro, onde foi que os portugueses em 1500 desceram ao Brasil, e após 2 anos eles chegaram no que no futuro seria Rio de Janeiro. Bom, chegamos no capítulo Paloma e o Coração que para de bater, onde ali, no decorrer da história, eles não contam como o relacionamento entre eles era tão verdadeiro e tão intenso que eles conseguiam, mesmo sem falar nenhuma palavra, apenas com o olhar, saber o que o outro estava pensando. No caso, um certo dia, ele continuava escrevendo, porém toca toca o telefone, onde o nosso protagonista ele sentiu que era a mãe do garoto, que ele tinha mantido contato para saber como estava a sua situação. E ele sentiu que ela daria uma notícia definitiva, podia ser positiva ou negativa. No caso, Paloma, ela atende, falando que é a sua namorada. E após a ligação, ela apenas não esboça nenhuma emoção e abraça nosso protagonista. Bom, naquele momento, o nosso protagonista, ele se lembra de uma canção cubana, a qual diz assim: "Si a tu ventana llega una paloma, trátala com carinho, que es mi persona." Naquele momento, o nosso protagonista, que vinha repetindo em sua cabeça reservatório Half Pipe Ball, que era por conta dos maltas hindus, ele pensa e fala que levaria a Paloma junto para Campo Grande, pois ele queria conhecer e andar de skate na pista gigante, deixar o suor escorrer pelo seu rosto e perder todo o seu medo. Bom, esse foi o resumo do livro e espero que a senhora tenha gostado.